Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos aqui outra vez para conversar, para aprender, para a gente evoluir um pouquinho mais nas nossas emoções, para a gente aprender a gerenciar tudo aquilo que a gente sente, que a gente vive, aquilo que faz parte do nosso eu. E você é o meu companheiro nessa jornada, minha companheira. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autoestima. Legal, né? Muita gente me procura as terapias para poder resolver a questão da autoestima. O olhar do outro que o incomoda, a percepção do outro. E a gente vive hoje, né, já há algum tempo, a nossa cultura vem trazendo, tá, essa preocupação. A maneira como as pessoas nos veem, a maneira como as pessoas nos olham, qual a mensagem que a gente está passando de uma pessoa competente, de uma pessoa incompetente, de alguém capaz, de alguém não capaz. Então, tudo isso, ao longo do tempo, tá, tem sido acumulado e gerando nas pessoas uma insatisfação geral. A pessoa se olha, não se ama, não gosta do que vê, reclama do seu corpo, reclama do seu cabelo, reclama da forma como ela fala. Ela vê nela 1001 defeitos, falhas. E essas falhas vão tomando uma proporção tão intensa, tão grande, que a pessoa vai perdendo totalmente a sua autoestima. E aí ela começa a viver em função dos outros. Ela começa a modificar suas atitudes, seus pensamentos, perdendo a sua referência enquanto pessoa. Você conhece alguém assim? Alguém que se deixa ser capacho dos outros, que faz tudo pelo outro, que faz tudo em função do outro, da aprovação, da necessidade de aprovação constante. É porque essa pessoa não consegue mais identificar dentro dela o seu amor próprio. Ela não consegue mais identificar qual é, na verdade, a sua identidade. Aquilo que faz ela ser como ela é. De tanto se avaliar pelo olhar do outro, tá? Quando a gente pensa em autoestima, eu penso em amor. Mas não amor para o outro, amor por mim. Eu me olho no espelho e eu valorizo cada coisa. Eu valorizo cada ruguinha, que já tem muitas, tá? Eu valorizo quem o meu corpo mostra ou quem eu sou. Muitas vezes, algumas pessoas entram em profunda depressão quando começam a envelhecer. Ou por um motivo ou outro, ela tem que modificar, tá, a sua conduta. Por exemplo, vou usar a mim como exemplo, tá? Fui professora por 18 anos da minha vida, dos 17 até os 30 e pouquinho, tá? Não vou contar a idade não. Mas aí o que aconteceu? Eu desenvolvi uma doença autoimune e eu tive que abdicar de uma coisa que eu amava, que eram os meus sapatos de salto, que eu só usava, eu dava aula no sapato de salto. E agora eu uso rasteirinha, quando meu pé me permite calçar uma rasteirinha, tá? E eu ando de muleta. Esse processo de transformação, tá, que ocorreu comigo, mexeu muito com a minha autoestima, mas mexeu com a valorização que eu tinha sobre mim, o olhar que eu tinha sobre a minha pessoa, tá? E eu tive que me reconstruir para perceber
que a Miriam de antes não existia mais. Que hoje eu sou, e eu falo com muito orgulho, uma deficiente física, motora. Eu preciso de um auxílio para andar. Eu já dependi de cadeira de rodas. E hoje, graças a Deus, e o meu empenho, reconheço, tá? Hoje eu ando de muletas. Muita gente passa e olha para mim com um olhar de interrogação, alguns até de desaprovação, tá? Porque ainda tem. O deficiente físico, ele vive isso todos os dias, tá? A pessoa que às vezes por um acidente vai parar numa cadeira de rodas, tá? Ou por um motivo de doença, igual aconteceu comigo, que ela perde uma visão, ou um acidente de trabalho, ela perde um membro. Isso abala extremamente a sua autoconfiança, a sua autoestima. Por que é autoestima? É a confiança que eu tenho em mim, é o amor que eu deposito em mim, é o respeito que eu deposito em mim. Mas isso, por às vezes situações N, tá? Podem ser abalados. E nesse momento, a gente precisa se reconstruir. Eu trabalho muito com mulheres que passaram por questões de abuso emocional, de abuso físico, tá? Mulheres extremamente sofridas e que hoje a sua autoestima é zero. Mas ela não perdeu a autoestima dela hoje. Não, ela foi perdendo ao longo do tempo. Às vezes por vergonha de aguentar aquela situação, por se sujeitar àquela situação. Às vezes por não entender que não conseguia, por que ela não conseguia reagir, tá? Ou às vezes a gente faz isso com as nossas crianças. Quando eu era professora, eu vi muitas vezes colegas, tá? Educadoras como eu, que diziam para os seus alunos: mas você faz tudo muito mal feito, você precisa melhorar, você não tem, olha o seu colega como ele está fazendo, se espelha, dando uma referência de uma pessoa para outra, sem compreender, tá? Às vezes, ou por outros motivos, a gente não vou aqui levantar a isso, tá? Mas não percebendo o quanto ela estava destruindo a autoestima desse aluno. E o pior, muitas vezes eu vi mães chegando para mim: eu não dou conta desse menino ou dessa menina, ela não faz nada bem feito, ela não faz nada certo, tudo que ela faz é errado. Gente, esse tipo de comportamento, essa fala, destrói a autoconfiança do nosso filho, das nossas crianças. Então, quando a gente fala em autoestima, autoestima é um processo construído e que a gente constrói e reconstrói a todo momento. Quando a gente pensa em valorização, primeiro eu preciso me valorizar. Por que muitos profissionais hoje trabalham muito excessivamente, principalmente profissionais liberais, tá? E não conseguem alcançar o sucesso? Porque eles duvidam da sua capacidade. Alguns não conseguem precificar o seu trabalho, acham que estão sempre cobrando a mais ou exigindo mais e se humilham perante seus clientes. Eu trabalho com vários profissionais desse sentido. Por quê? Porque lá na criança foi construída uma autoestima defasada. Ou às vezes nem construída, foi destruída. E ele foi crescendo
percebendo que os outros valiam mais do que ele. Então, quando a gente pensar ou tentar se comparar a outra pessoa, ou a gente for comparar o nosso marido, o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, seja quem for comparar a outro, pare e pense. Eles são iguais? Não. Lembra, há muito tempo eu venho falando isso, nós somos seres únicos. Únicos. Não existe ninguém, nem mesmo os gêmeos são iguais. Por mais que eles estejam igualzinhos, você olha, as personalidades são diferentes. As interpretações mentais são diferentes. As interpretações emocionais são diferentes. O que para uma pessoa, para uma criança machuca muito, para outra é indiferente. Ou vai machucar menos. Mas nem por isso eu tenho que agir assim. Então, quando a gente for lidar com o outro, jamais usamos o termo de comparação. Jamais analisemos as nossas emoções ou permitimos, tá? Nós não devemos jamais permitir que o seu olhar sobre você, sobre como você pensa, como você sente, como você age, passe pelo olhar ou a comparação com outra pessoa, tá? Porque cada um é único. Eu escuto muitas vezes as pessoas chegando e falando assim, olha, Miriam, eu quero mudar, eu quero ser diferente porque eu sou totalmente errado, eu faço tudo errado, tudo que eu faço não presta, tudo que dá, eu não consigo agradar ninguém. E aí, difícil, né? Mas aí eu pergunto, você se agrada? Quando você olha no espelho, você fala assim, tá aí uma pessoa que eu gosto, tá aí uma pessoa que eu admiro, tá aí uma pessoa que eu respeito. Você diz isso pra você? Se você não diz isso pra você, tem algo muito errado. Muito, muito errado. Porque se você não se respeita, se você não se admira, se você não reconhece as suas potencialidades, suas qualidades, tá? Quem vai reconhecer isso por você? Ninguém. Ninguém vai te dar o valor que você sabe que merece. Agora, se você não consegue entender ou identificar qual é o seu valor, aí você precisa de ajuda. Você precisa de um terapeuta, de um psicólogo, de um profissional da área emocional que vai te ajudar a buscar aquilo que você perdeu. Esse olhar de carinho, de amor, de complacência, de doçura para com você. Porque se você não tiver esse olhar bem assim, ó, cara a cara, com você mesmo, se valorizando, se respeitando e aceitando as transformações que são necessárias dia a dia, mas preservando a sua essência, quem você realmente é, aquilo que você acredita, aquilo que você construiu para você, ninguém vai te valorizar. Não adianta você procurar a valorização do outro. Não é ninguém que vai te validar, que vai bater nas suas costas e falar parabéns. É você que tem que fazer isso. Porque
Porque quando você faz, quando você se olha de frente e fala, tá aí, parabéns, eu gosto de você. Aí assim, a sua vida começa a caminhar. Aí sim as coisas começam a dar certo. Seus relacionamentos, tá? Seu trabalho, a prosperidade, as suas relações sociais, tudo começa a fluir. Tudo. Porque uma pessoa que não se valoriza, que não se ama, que não se respeita, ela trava completamente a sua vida em todas as áreas. Então, para que você tenha tudo isso que você merece, um relacionamento saudável, amizades legais, sinceras, verdadeiras, um trabalho que te dê muito prazer, tá? Prosperidade financeira. É preciso que você se valorize, que você recupere a sua autoestima e que você ponha ela muito, muito, muito alto, tá? Porque quanto mais alta ela for, quanto mais você se conhecer, você se respeitar, você se amar, mais a sua vida vai fluir. Estamos conversados? Deu para entender o quanto a autoestima é importante? O quanto você precisa se cuidar, se valorizar? Tá difícil? Não tá conseguindo? Tá com ela bem baixinha? Procure ajuda. Se precisar, eu tô aqui. No mais, minha eterna gratidão pela sua presença, por você estar aqui comigo. Gostou? Dá um like, dá um joinha aí para nós. Nos ajude a avisar ao YouTube que você gostou e que tem mais gente que pode gostar também. Se não é frequente, já não é nosso assíduo, tá? Se inscreva no canal, participe e você vai receber sempre notificações sempre que eu colocar vídeos novos, tá bom? Achou interessante? Conhece alguém que está precisando levantar a sua autoestima? Mande esse vídeo para ela. Quem sabe você vai estar transformando a vida de alguém. Certinho? Beijo no coração, se cuidem e fiquem bem.